Existem algumas dificuldades na interpretação de Apocalipse. Apocalipse é considerado um livro de difícil interpretação por conta dos 4 problemas principais, que são eles. Número 1, a simbologia do livro. Número 2, a estrutura do livro. Número 3, os conceitos e métodos de interpretação do livro. E número 4, o uso do Antigo Testamento no livro. Primeiro eu quero falar sobre o simbolismo. O simbolismo do livro é intensamente debatido devido à sua relação com o passado. Eu, por exemplo, não vejo dificuldade nisso, exceto se supercomplicarmos o assunto. Com relação aos símbolos usados no livro de Apocalipse, é bom lembrarmos que o que João usa, ele toma emprestado do seu tempo. Os muitos símbolos em Apocalipse são emprestados da situação do primeiro século. E o que exercia influência no tempo de João era as culturas grega e romana. Se João usasse símbolos desconhecidos, jamais Apocalipse seria um livro aceito pela patrística, como diz Grant Osborne, abre aspas, uma área de convergência de opinião entre a maioria dos comentaristas é que os antecedentes devem ser procurados na mentalidade apocalíptica comum dos dias de João, fecha aspas. Ainda que contenha elementos preteristas, ou seja, coisas que já aconteceram neste livro, a mensagem da soberania de Deus sobre o futuro procura chamar a igreja de hoje a uma postura de perseverança. Agora sobre a estrutura do livro. Apocalipse já foi chamado de o vilão do Novo Testamento. É o livro menos lido por parte dos cristãos, principalmente os capítulos 4 a 22. Alguém disse que existe tantas estruturas para o Apocalipse quanto o número de seus comentadores. Bem, ainda que seja difícil de se chegar a um consenso, eu preciso dizer que há alguns dados que podem ser observados. Todos os estudiosos admitem que o livro de Apocalipse tem uma forte ênfase sobre o número 7 e João o usa por cerca de 54 vezes. Há 7 castiçais de ouro, 7 anjos agentes humanos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 bem-aventuranças, 7 anjos agentes divinos, e esses agentes divinos são 7 anjos, um cordeiro com 7 pontas e 7 olhos, 7 trovões, um dragão vermelho com 7 cabeças, 7 diademas, uma besta semelhante ao leopardo com 7 cabeças, 7 montes, 7 personagens entram em cena nos capítulos 12 e 13, uma mulher, o dragão, o menino, Miguel, a descendência da mulher, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra. 7 promessas para aquele que vencer. Tudo isso é porque o número 7 tem o significado de ser completo, satisfeito e transmite a ideia de perfeição ou totalidade. O Senhor está no controle e o controle está com Ele. Os debates entre as linhas de interpretação do livro. Sobre isso, eu gostaria de falar um pouco mais adiante. Eu vou falar agora sobre o uso do Antigo Testamento. São muitas alusões do Antigo Testamento em Apocalipse. Essas alusões são essenciais à compreensão do livro, tanto quanto o simbolismo. Praticamente todas as ideias realçadas no livro passam pela via da alusão do Antigo Testamento. E é bom lembrarmos que, contrariando a opinião popular, a chave que interpreta o livro de Apocalipse não está apenas no livro de Daniel, Ezequiel, Zacarias, etc. A chave que interpreta o livro de Apocalipse
são todos os demais livros, de Gênesis até o livro de Judas. Eu sempre digo que Apocalipse é um quebra-cabeça. Isso mesmo. Apocalipse é um quebra-cabeça. A escatologia é uma doutrina que a gente vai atualizando com os eventos. Um fator importante no livro de Apocalipse é a tipologia. A tipologia é o elemento hermenêutico central do livro de Apocalipse. Existe uma inter-relação que se percebe entre vários textos do livro e outros textos do Antigo Testamento. Daniel capítulo 11, versículo 40 a 45, profeticamente, fala das nações que, aliadas ao anticristo, se ajuntarão para destruir Jerusalém na batalha do Armagedon, Apocalipse 19. Joel 2 fala de Apocalipse 19. Joel 3, versículos 9 a 21, profeticamente fala de Apocalipse 19. Sofonias 1, versículos 14 e 15, profeticamente aponta para Apocalipse 19. Sofonias 1,18, profeticamente está falando de Apocalipse. Zacarias 14 fala de Apocalipse 19. Zacarias 14, verso 13, fala de Apocalipse 17, versículo 16. Zacarias 14, verso 16, aponta para Apocalipse 20, o governo milenar de Jesus. Em Mateus, o evangelho hebraico, há cerca de 92 citações e referências ao Antigo Testamento. Na Epístola aos Hebreus, há 102. Em Apocalipse, há cerca de 285 citações. Isso, sem dúvida, confere ao livro uma íntima relação com o Antigo Testamento e com Israel. Essa intertextualidade se concretiza no Novo Testamento, no Apocalipse, sob a forma de referência ao Antigo Testamento, isto é, como evocações ao texto ou aos símbolos veterotestamentários.